Você viu que Deus ensinando? Você tem que se importar com aquela pessoa e incentivar ele. Você tem que se importar com o seu irmão. Ele não está dizendo se ele errou com você, se ele falhou com você. Você viu como é que a igreja ela está contrária à vontade de Deus? Porque a igreja está enfrentando toda essa batalha de discórdia, de divisão, um contra o outro. Porque existem regras, existem direções de Deus que precisa ser tomada. A igreja não era para estar assim. A igreja não era para estar em confusão, briga. Não era para estar assim. Olha que como Deus fala e olha o comportamento dos homens na igreja. Olha como Deus ensina, olha como Deus quer que você veja o seu irmão. Olha como que Deus quer que você trata das pessoas que estão de fora. Eu estou dizendo dos crentes. Deus chamando aqui a atenção dos fortes. Você que é forte no Senhor, você que tem uma fé definida, que já passou por várias provações, foi exaltado por Deus, já teve várias experiências sobrenaturais, você que já foi batizado com o Espírito Santo, você que já teve experiência com o Senhor, de orar por alguém, pessoas ser curadas, você falou de Jesus para as pessoas vieram a Cristo por causa da sua fé, da sua experiência. Então você que é forte, você tem que incentivar aquela pessoa, o seu irmão, incentivar ele ao amor de Deus, incentivar o seu irmão às boas obras. Isso é um ensinamento. É um ensinamento que precisa ser corrigido por nós. Nós precisamos corrigir essas coisas. Nós precisamos acertar essas coisas. O que mais nós fazemos? Falamos mal das pessoas. Falamos mal dos irmãos. Mal do irmão que errou. Mal do irmão que caiu. Mal do irmão que tropeçou. Então, olha como Deus vê. Deus vê pessoas que já foram provadas, experientes, pessoas que já foram amadurecidas na fé, pessoas que já experimentaram várias provações, enfrentaram várias guerras espirituais, estão firmes, são constantes, são definidos, são pessoas decididas. E qual é o comportamento daqueles que estão firmes? É incentivar. Incentivar o seu irmão. Essa é a primeira classe. A segunda classe está lá em Romanos, capítulo 14. Versículo 1. O crente fraco. O crente fraco aonde? Na fé. Receba quem é fraco na fé. Está vendo como Deus conhece seus filhos? Está vendo como Deus não vê as pessoas, como vê as pessoas diferentes? Está vendo como é que Deus vê as pessoas diferentes dentro da igreja? Deus, ele olha e vê os fortes na fé. Aquele ali é forte. Deus, ele olha e vê, aquele ali é fraco na fé. Está vendo como é que o Espírito Santo, ele sabe com quem ele pode dar um alimento mais forte? Dar uma experiência maior com um e com o outro, não? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ter essa experiência, eu quero. A pessoa não está preparada para ter. Por quê?
porque ainda não está capacitada através da fé, não tem uma fé sólida, não é inconstante, é inconstante. O forte é constante, o fraco na fé é inconstante. O forte tem certeza, o fraco na fé ainda tem dúvida. Está vendo como é que é diferente? O relacionamento é diferente, o comportamento é diferente das pessoas na igreja. Está vendo? Então, o crente que é fraco, ele é duvidoso, inconstante e tem dificuldade de se afirmar. E diz assim: mas receba quem é fraco na fé, mas não para discutirem assunto controverso. Uns creem que comem de tudo e outros, sendo fraco na fé, comem apenas hortaliças. Aquele que come de tudo não deve desprezar quem não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está de pé ou caia? E ficará em pé, pois Deus é capaz de sustentá-lo. Então você vê que esse tipo de crente, ele está na igreja, ele duvida, ele é inconstante. E você vê que Deus, ele não despreza essas pessoas. Ele não despreza. Aí nós vamos para a carta onde eu quero. Hebreus capítulo 10. Que fala que nós temos que se importar uns com os outros, versículo 24, e incentivar o fraco na fé. Mas o fraco na fé está duvidando da minha fé. O fraco da fé está duvidando da minha profecia, do meu trabalho. Ele está questionando o meu trabalho, o fraco na fé. Mas só que Deus, Ele, o Todo-Poderoso, Ele olha para a igreja reunida, Ele sabe decidir quem é forte e quem é fraco. A questão somos nós que criticamos o fraco na fé. E é isso que nós temos que corrigir. E é isso que as igrejas precisam corrigir na face da terra. É saber que nem todo mundo é igual ao outro. Mas você vê que Deus, Ele fala que Ele levanta. Ele levanta, como é que Deus vai levantar o fraco na fé? Ele nos ensinou aqui. E nós, através da nossa vida, daqueles que estão fortes na fé, incentivando aquele irmão que é fraco na fé, incentiva ele ao amor, incentiva ele a fazer as boas obras. Esse é o ensinamento. Incentivar os irmãos a fazer as boas obras, fazer ele acreditar que ele também é capaz. Porque Deus, ele está buscando isso em nós. Faz o seu irmão acreditar que ele também é capaz. Faz ele acreditar que assim como eu fui com você, eu também sou com ele. Faz ele crer no meu amor. Faz ele viver esse amor através da sua vida, através da sua dedicação
dedicação, através do seu carinho. Se aproxima dele, ajuda ele. Ele tem muitas questões, mas ele crê em mim. Ele tem muita dúvida através das coisas que acontecem. Por quê? Por que acontece comigo, Senhor? E com outro irmão não acontece? Porque eu estou desempregado, Senhor. O outro irmão está empregado. Ele tem muita dúvida. Então vai até ele. Incentiva ele. Faz ele acreditar. Faz ele crer. Faz ele viver esse amor. Faz ele ter experiência. É Deus dizendo para os fortes na fé. É Deus falando através da palavra para que aqueles que estão amadurecidos, eles passam a ter um relacionamento com aqueles que estão fracos na fé, um relacionamento de trazer essas pessoas à restauração, a uma vida com Deus. Mas dá um trabalho, claro que dá trabalho. Dá trabalho. Ele não pode comer de tudo. Ele não pode. Eu não posso dar ele de tudo, porque ele não está preparado, ele não está estruturado espiritualmente. Ele não pode comer de tudo. E você que já comeu de tudo, não pode criticar aquele que não comeu. Aquele que não são batizados no Espírito Santo, aqueles que têm questões no seu coração. Então você que já comeu de tudo, já teve experiência, já evangelizou, já foi lá, orou por alguém se converteu, levantou a mão, e aquele irmãozinho que ainda não fez essa obra, porque ele não pode comer de tudo, por quê? Porque ele precisa ser tratado. Você vê que a pessoa chega na igreja, tem tanta crise dentro da pessoa, tem tanta coisa, tantas questões do passado, tanta coisa que a pessoa viveu lá no passado, que é necessário um tratamento espiritual. É necessário a pessoa aprender através de quem? De mim e de você agora. Tendo o quê? Incentivando. Seja paciente com ele. Seja paciente com aquela pessoa. Vai lá. Mas eu já falei, Senhor. Eu já falei para ir para a igreja. Eu já fui. Vai lá de novo. Por quê? Porque você não conhece o coração dela. Ela crê em mim. Só que ela é fraca na fé. Ela não é firme, não é constante como você. Ela não tem a mesma sabedoria que você tem. Não tem o mesmo conhecimento que você tem. Então, olha como Deus vê os níveis de pessoas que estão dentro da igreja. Aí entra o escândalo. Por que entra o escândalo? Porque nós vamos falar agora da terceira pessoa, do terceiro crente. Falamos aqui no versículo 24, que nós temos que se importar uns com os outros e temos que incentivar. Incentiva, meu irmão. Temos que incentivar os irmãos. Incentivar quantos irmãos que estavam aqui na igreja estão afastados de Deus. A maioria que estava aqui foi afastado, sim ou não? Sim. Mas quando nós vemos essas pessoas, nós temos que incentivar essas pessoas. Essa é a visão do Espírito Santo. É a visão de Deus. Incentivar, se importar com aquela pessoa. Deixa aquela pessoa para lá. Bem feito, saiu porque quis. Não. Essa é a visão da obra da carne. Olha a visão de Deus como é diferente. Olha como é diferente a visão de Deus. Né?